nossos convidados aqui, presente, isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Janilson Rodrigues, tudo certo por aí? Pessoal, né, da Rádio Rainha da Paz, estamos aí hoje com o pessoal, né, do futebol americano, né, vamos estar falando com eles, mas na sequência também vamos estar falando aí do futsal, né, Cornélio Procópio enfrentando a equipe de Telêmaco Borba e assim por diante, né, então vai ter muitas notícias do esporte, vamos falar um pouco também do esporte profissional, mas antes vamos já estar entrando, né, no assunto com o pessoal aí do futebol americano, né, já trazendo para o pessoal que não conhece essa modalidade, hoje vai ficar sabendo um pouquinho. Tem tradutor? Falaremos muito. Como assim? Vai ter tradutor americano, é? Não. O futebol é americano mesmo o nome, né? Então desculpa. Mas Às a vezes gente eles eram americanos. Não, eles são quase americanos, né? Só o futebol deles que é diferente do que a gente pratica aqui. Ah, entendi. Mas tudo é esporte, né? O que vale é ter o esporte. Já pode estar chamando contato, o pessoal. né? Isso, com certeza. É isso aí. Muito bem, então eu tô aqui com o Matheus e o Hidalgo, que fazem parte do time do Wolves da UTFPR, a modalidade aí do futebol americano. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar fazendo a gente vir aqui contar um pouco sobre o time, né? Bom dia a todos que estão escutando a gente. A gente veio aqui meio que para destrinchar um pouco o nosso esporte, Sim. né? Que é um esporte muito legal, assim, quem conhece sabe o quão divertido que é, mas não está muito familiarizado entre os brasileiros, né? E a gente veio aqui justamente para destrinchar, explicar um pouco sobre o esporte e também falar um pouco sobre o nosso time, né? Como que ele é. Boa tarde, pessoal. É isso aí, tudo bem, Hidalgo? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Então, muito obrigado pelo convite. Para todos que estão ouvindo aí a gente veio falar um pouco sobre o futebol americano aqui, para tirar dúvidas também, né? O esporte ali que é muito legal, mas que o pessoal acha muito difícil muitas vezes. Mas na verdade, quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a assistir, a gente vê que é muito mais legal do que difícil. Ô Lucas, já vou começar. É muito ótimo, diga lá, né? Pode. Já vou começar fazendo as perguntas, né? Tirando as curiosidades aqui. Para praticar o futebol americano, o que precisa? O corpo da pessoa tem que estar como? Porque é muita pancada no começo, e pelo que a gente vê, né? As batidas, trombada, praticamente é quase... A gente fez o handball a semana passada, a gente viu que é um esporte de muito contato. Para estar preparado o corpo, o que precisa para poder estar praticando essa modalidade aí? Olha, eu vou ser bem sincero, no começo... isso eu digo uma experiência no time aqui e no futebol americano do Brasil no geral, né? O que você mais precisa é ter força de vontade, basta querer. Mas tem sim que criar massa muscular e ter massa muscular, tanto para você ter o desempenho físico, né, no esporte, como para se proteger do contato físico que tem. Não tem como fingir que não tem, mas é uma coisa que vai se construindo conforme você vai praticando o esporte aqui no Brasil. Então, o que eu digo inicialmente, mesmo que você precisa ter, é força de vontade, querer jogar. O resto a gente vai construindo. É isso aí. Bom, vou Pode começar também pela história do Wolves, né? Como é que se iniciou essa modalidade aqui por meio da UTFPR, né? Conta pra gente, você também é um dos mais antigos, fiquei sabendo, né, Hidalgo? Isso, exatamente. Atualmente um dos mais antigos, mas tem gente mais antiga que eu ainda no time. Eu comecei no time ali em 2019, mas o time mesmo ele foi fundado em 2017. Então, alunos da UTFPR ali que já tinham até praticado o esporte, eles começaram a querer praticar ali na faculdade também. E eles começaram jogando até sem equipamento, né? Então, o futebol tudo muito novo, tem, né? Exatamente, tem ali os equipamentos de proteção e eles começaram até sem isso. Na verdade, a maioria dos times nasce assim, com bastante gente ali querendo praticar, com bastante fãs, né? vontade, os fãs, pessoas que assistem, pessoas que já jogaram. Então, como na UTFPR a gente tem gente vindo de vários lugares do Brasil, do Paraná também, então já tinha gente que já tinha jogado, né? Já tinha começado, já conhecia um pouco o esporte. Interessante. E foi instaurado ali, então, um projeto de extensão na UTFPR, onde a gente recebe todo o apoio da faculdade. Então, o time foi começando a formar, foi entrando mais gente, cada vez mais foi chegando pessoas para ajudar, né? E a gente chegou até a competir já ali em 2019, então realmente ali foi construindo, foi um início assim mais
pelos alunos mesmo. Sim, mais uma iniciativa dos alunos que aí saiu do papel e foi pra prática. Exatamente. Né? Assim, desculpa te cortar, mas basicamente a história basicamente são alguns moleques com uma bola e um sonho. E aí com isso foi evoluindo, né? Como o projeto de extensão da universidade acaba pelo projeto conseguir alguns recursos que facilitam, né? Que vão investindo no time e ele vai crescendo, né? Então, com o apoio da faculdade, a gente conseguiu comprar equipamentos pro time, uniforme, bolas e dentre outras coisas. Então, foi basicamente um grupo pequeno de moleques que curtiu o esporte e foram Isso em 16, 17? 17. Exatamente. Então foi uma crescente 16, 17, muito né? grande, né? Que ó, vai completar 10 anos e já competiram, tudo. Jogaram até no Campo da Vila, Janilson. Jogaram no Campo da Vila. 2 jogos, né, foram Exatamente. jogados no Campo da Vila. Era competição aquilo. Competição, Copa Sul. Hoje não tá 2019. tendo competição, vocês estão disputando alguma competição, tem planejamento para poder estar disputando alguma competição? Bom, então, basicamente, esse é um dos motivos também de eu querer estar aqui, né? Porque, assim, o Wolves, essa competição que foi disputada e jogaram lá no Campo da Vila, em 2019, foi uma extinta competição chamada Copa Sul, não existe mais. Teve a pandemia, né? Infelizmente o time ficou parado na pandemia, não teve muito o que fazer. E em 22, a gente, quem sobrou do time nesse período, reergueu ele de volta e em 23 a gente disputou a Copa Paraná, que é um estadual pequeno que acontecia no segundo semestre do ano, em 2023. Porém, infelizmente, a Copa Paraná também é uma competição que acabou deixando de existir por falta de times interessados, né? O Wolves, ele, por ser um time composto majoritariamente por universitários, embora, deixando bem claro aqui, ele não é exclusivo para quem é da faculdade, ele é qualquer pessoa da cidade de Cornélio Procópio que tiver interesse em participar, pode participar, além do que nós representamos a cidade de Cornélio Procópio. Mas, por ser majoritariamente composto por membros, alunos da faculdade, acaba que todo ano a gente tem atletas novos, diferentes, tem que treinar pessoal do zero de novo. E a gente acaba só conseguindo competir em campeonatos estaduais menores. Esses estaduais menores, infelizmente, não existem mais. Então, nosso planejamento agora é de fazer o time voltar a competir, colocar ele em campo. Porém, o único campeonato que possível, a princípio, por enquanto, para a gente voltar a competir é o Campeonato Paranaense. E o Paranaense é um dos campeonatos de futebol americano no Brasil mais forte. É um dos estaduais mais fortes que tem. Mas esse é o nosso planejamento de, ano que vem, voltar a competir e colocar o time em competição novamente. Mas alguns amistosos, assim, vocês vêm fazendo? Sim. A gente sempre planeja fazer amistosos. A gente está com planejamento para fazer amistosos no semestre que vem. Esse ano não, porque esse ano a gente teve que dar uma reconstruída no time, conseguir atletas novos. Ainda estamos atrás de atletas novos, mas agora a gente já tem uma base para poder começar a fazer alguns jogos para entrar na pegada de competição e ano que vem voltar a competir. Porque são vários atletas, né? Qual que é o número de atletas aí? Exatamente, um time de futebol americano não é pequeno, ele é composto por 53 atletas, certo? A Federação Paranaense, ela permite que os times se inscrevam mais atletas, né, em torno de uns 60 e pouco, 70, depende, mas eles permitem que se inscrevam mais. Mas um time completo, bonitinho, fechado, são 53 atletas. E os 53, embora esteja incluso o número de reservas, no futebol americano é diferente. Os reservas não é que nem no futebol que vai ficar no banco com a maior parte do jogo. Futebol americano não tem limite de substituição e é o tempo todo rodando, é o tempo todo entrando atleta. Um time de ataque e um time de defesa, né? Exatamente, o time de futebol americano, na verdade, eles são compostos por 3 equipes diferentes. A equipe de ataque, a equipe de defesa e a equipe de especialistas. Cada uma com 11 titulares, né? E 11 reservas, com exceto da equipe de especialistas que acaba não tendo reserva, já que só entra em momentos específicos do jogo. E qual a faixa etária de idade para quem quiser estar participando aí? Bom, basicamente qualquer, no caso do time masculino, né, que é o time de full patch, depois eu vou falar em relação ao time feminino e infantil, mas o nosso principal time, que é o futebol americano normal, que a gente chama de full patch, é dos 16, que é permitido competir, até, olha, sinceramente eu já competi... eu sinceramente já competi com caras que tinha 40 e poucos, 50 e poucos anos. Mais. Até mais, pra falar a verdade. Assim, é claro que não vai ter aquele desempenho esportivo que nem os mais jovens, mas
tem posições que são bem diferentes de outras, né? Exigem do corpo de forma diferente. Então, acaba dando uma longevidade maior para aquela pessoa no esporte. É isso aí. E em relação ao, já adentrando no flag football, né? Essa modalidade também que se adota, ela consegue abranger mais? Por que muito se adota no Brasil, principalmente o flag football, é mais fácil para praticar? Então, exatamente, assim, só explicando um pouco melhor o que é o flag football para quem está escutando e não conhece. Basicamente, o flag football ele é uma derivação do futebol americano, só que com um campo menor, com menos gente e sem o contato físico. O intuito do flag é trazer os princípios do futebol americano, só que sem o contato físico, sem aquela pancadaria, né? Então, se utiliza, né, no futebol americano, só explicando melhor, para você parar a jogada, você tem que derrubar o jogador que está com a posse de bola, que está correndo. E é daí que vem a agressividade, né? No flag football, para você parar a jogada, você tem que tirar uma fitinha que está presa num cinto dessa pessoa. Ela tem 2 fitinhas de cada lado da cintura, e você tem que tirar uma, que são as flags, né? No Wolves, a gente acaba colocando... A gente coloca o flag football para treinar as pessoas, mas no time feminino, que dá mais atenção na parte feminina, né? E o infantil também, né? Abaixo dos 16 anos, para quem tiver interessado. Nós, no momento, não estamos com o time, né? Pretendemos abrir seletiva para o feminino e para o infantil no semestre que vem. Mas é um projeto que nós temos para ampliar ainda mais o flag football, além do que, deixando assim, só esclarecendo que o flag football agora se tornou um esporte olímpico, então nas próximas Olimpíadas vão ter times, os países vão estar competindo no flag football. Ele é muito bom para quem está conhecendo, né, ali o futebol americano, quer praticar, começar pelo flag football. Exato. É mais ou menos isso, Hidalgo? Também. O flag football é um ótimo esporte de entrada ali, mas ele por si só já é um esporte muito completo. Ele exige muitas coisas assim da pessoa para praticar, desenvolver muitas habilidades ali, tanto habilidade de atletismo mesmo, de corrida, de desvio, de atenção, de raciocínio, de estratégia. Então, ele por si só já é um esporte muito completo. Ali no futebol americano a gente tem um pouco mais até de complexidade devido aos contatos, mas o flag, além de ser um esporte ótimo para iniciar, para conhecer o futebol americano, ele também já é ótimo para você seguir nele. Tem muita gente que realmente gosta mais do flag do que do... Ele é mais fácil também, né? Porque ele limita o número de atletas, né, Matheus? Exatamente. O flag football, no caso, ele tem várias categorias diferentes, com números de pessoas diferentes, mas o olímpico, né, que é o oficial, é de 5 contra 5 em campo. Então vai ser... mais fácil, né, Janilson? Exato. Com certeza. Todo mundo tem que usar essa fitinha aí? No flag football, sim. Todos? Todo mundo utiliza. É uma fita só cada Não. por Cada atleta. pessoa utiliza um cinto, uma espécie de Sim. cinto que vai por cima dos shorts. E em cada extremidade desse cinto, no quadril, vai ficar essa fita, que é uma fita grande, assim. A que a gente tem é amarela, mais comum de ver, Sim. mas cada time personaliza a sua, né? Ela tem que ser bastante destacável. Mas ela é obrigatória, todo mundo tem que usar 2, que aí, no caso, quando vai parar a jogada, como eu disse, você tem que tirar uma dessas fitas. Isso. Tem que tirar pelo menos uma. E é por isso que tem que ficar uma de cada lado, porque pra facilitar, né? a pessoa E é que mais vai tirar. fácil, né, Nito? Em vez de você pegar a bola, você puxa a fita do cara. Puxa a fita, geralmente o cara quer agarrar o cara, Ó, né? eu vou falar a verdade, né? Puxar a flag não é tão fácil quanto Ó, parece. a tradução do flag. Flag significa bandeira em inglês. Bandeira. É que traduzir as fitinhas pra bandeira em si fica Porque tanto tem gente que não estranho. sabe inglês, né? Eu já tô perguntando. não. Tem gente, caso eu. Nós. É uma dúvida genuína, mas Isso. assim, às vezes a gente costuma falar o nome em inglês Sim. como nome mesmo. A gente já, por exemplo, no... Já pega, né? Já costuma, pega, né? assim, Pega. Tem tradução, mas meio que fica no esporte. Por exemplo, nossos equipamentos, a gente usa capacete, uma ombreira, mas internamente no esporte a gente chama de helmet, shoulder, que são os nomes em inglês, né? E meio que acaba ficando como nome mesmo daquele tipo Sim. de equipamento. Então, assim, tem tradução, mas a gente acaba não usando muito. Mas entendeu? isso daí é só nas universidades só, né, que tem esse esporte, né? Então, é uma boa pergunta, né? Porque eu queria falar assim, nós do Wolf somos o único time universitário de futebol americano atualmente no Brasil. Não existe nenhum outro time de nenhuma outra universidade que joga futebol americano full pad, né? Full pad é o totalmente equipado, tradicional. Porque existem algumas universidades no interior de São Paulo
que jogam a modalidade flag football, mas é o flag football apenas, não o futebol americano. E aí, pelo fato de nós sermos o único time que compete futebol americano, que somos de uma universidade, não existe outras universidades para nós competirmos, então a gente acaba competindo em competições próprias, né? No caso, Dentro da própria universidade. Não. É competição federação Sim, estadual. correto. É como se fosse que o time, dando um exemplo bem por cima, assim, para vocês entenderem, mas é como se fosse que o time de futebol da Universidade da UTFPR jogasse o Paranaense de futebol normal, entendeu? É basicamente isso. Entendi. Então a gente joga vindo contra de outros times. universidade, né? Exato, a gente joga contra outros times independentes de outras cidades. Para o pessoal que quer começar, que quer fazer parte, assim, com quem que eles entram em contato, como que eles fazem? É uma boa pergunta. Na nossa página no Instagram, inclusive, eu vou até compartilhar ela para quem estiver escutando. É Wolves, se escreve WOLVES, CPUTF, se não me engano. Lá tem uma abazinha de contato, que vai dar direto no meu contato mesmo, tá? O meu contato próprio, que atualmente eu sou o presidente do time, então eu acabo resolvendo várias coisas do time. E aí lá vocês podem entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida que tiver em relação a querer participar do time, como que faz para entrar, ou qualquer outra dúvida que tiver em relação. Se quiser mostrar na câmera aí, Lucas, mostra na câmera o endereço do Instagram. É porque não... Ou senão vai atrás dele lá, né? Assim, você... Mas os dias de treinos, né? Os dias de treinos, assim, também vocês já podem estar divulgando aí pro pessoal. Podemos já sim assistir. Os nossos treinos, inclusive, eles são abertos ao público, quem quiser assistir. Nós treinamos no próprio campo da UTFPR. São todos os dias, no caso, todas as terças e quintas, das 5h30 às 6h30. E todos os sábados, das 9h ao meio-dia. É claro que às vezes tem alguma alteração por conta de feriado, ou às vezes usa o campo, né? Outro projeto, qualquer outra coisa, mas os nossos dias de treino são definidos para essas datas e horários, dias da semana. E qual que é a medida do campo que vocês jogam, o tamanho? Eu ia perguntar. O Nito Não, tava montando uma no pergunta. campo normal do futebol é 105 por 70. Exato. O de vocês tem um tamanho maior, menor? Então, ele é parecido. Quando você olha na TV, dá até a impressão que ele é um pouco mais comprido. Mas em metros, daria 109 metros, né, e alguns quebrados. E a largura ele é um pouco mais estreito, dá 45 metros e alguns quebrados também. Mas a gente utiliza a medida em jardas, né, que é uma medida americana, mas é o utilizado no esporte. Então o campo completo de futebol americano em jardas são 120 jardas por 50 de largura. Mas dá para sim utilizar um campo de 105 metros, né? Fica faltando alguns metrinhos, mas a CBFA, que rege o futebol americano aqui no Brasil, né? Como se fosse o CBF, só que de futebol americano. Ela tem um regulamento em relação a tamanhos de campo e ela permite campos de até, acho que 90 metros de comprimento para os times, porque ela entende a situação dos times no Brasil que não tem tanta estrutura assim. Então o nosso campo, no caso da UTF e também o próprio campo da Vila, são adequados para o esporte. É isso aí, né? É bacana acompanhar. Acompanhaste muito, ô Nito? Não, eu tô vendo isso daí hoje, rapaz. É que eu viajo muito, então a gente não acompanha. Então a gente tá sempre junto aí, a gente vai descobrindo isso daí, isso é ótimo. E a gente aqui também, né, do programa aqui que a gente faz, do canal que a gente tem no YouTube, a gente estamos abrindo espaço para vários tipos de modalidades também, né? A gente não tinha transmitido ainda handball do nada. O pessoal ligou, a gente fomos lá, transmitimos handball, a gente estamos fazendo futsal, faz futebol de campo. E uma hora ou outra a gente vamos estar lá fazendo uma visita para vocês, lá direto lá no campo também, né? Para poder estar fazendo umas matérias, fazendo alguma coisa lá, para poder estar divulgando também esse esporte pro pessoal de Cornélio saber que tem mais um meio dele estar praticando o esporte aí também, né? Exatamente, e inclusive, na verdade, assim, nosso intuito aqui é sair da nossa bolha, né? Porque, querendo ou não, aqui no Brasil o futebol americano acaba sendo um esporte muito nichado, é uma bolha, né? São poucas pessoas que acompanham e são menos pessoas ainda que acompanham o futebol americano no Brasil, né? É porque é pouco divulgado, né, Matheus? É pouco divulgado, sim. Isso é verdade. Com certeza, pouco divulgado. Assim que começar a divulgação, igual tá vendo aqui, os microfones aí, né? As imagens, eu tenho certeza que vai
adquirir um pouquinho mais de imagem. Sim, espero. Aí, né, isso aqui vai que não é costumeiro do brasileiro, milhão, né? É 1 milhão de ouvintes aí assistindo. Apesar que aí, tá né? crescendo, né, Hidalgo? Exatamente. O futebol americano, a gente tem dados, inclusive, que mostram que ele é um dos esportes que mais cresce no Brasil. E até quando a gente fala de futebol americano a nível mundial, que é mais famoso dos Estados Unidos, a gente tá tendo jogo no Brasil agora. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, a gente teve jogo por 2 anos seguidos, e esse vai ser o 3º ano, 2 jogos seguidos em São Paulo, da própria Liga Americana, com os jogadores profissionais. Se não me engano, foi feito no campo do Corinthians, foi na né? Na Arena. Foi na Neoquímica. São Paulo Game, e agora vai ser no Maracanã, né? Exatamente. Mas da seleção brasileira mesmo? Da seleção, a seleção do Brasil, ela disputa... Da Liga Americana, já. Não, isso aí, jogos da Liga Americana. Eles vieram jogar na Arena do Corinthians, mas eu falo assim, times brasileiros que disputam competições internacionais. A gente tem a seleção, né? A seleção ela disputa amistosos internacionais atualmente, a seleção de futebol americano Full Pads, e a gente tem o time de flag, né? Que daí o time de flag busca vaga na Olimpíada e etc. Mas times assim regionais que disputam campeonatos internacionais, isso ainda a gente não tem. Essa disputa entre países. Não existe. Acontece um pouco na Europa, porque eles são mais conectados ali. Mas na América do Sul ainda isso não é possível. No máximo amistoso, esse tipo de coisa. Por enquanto, jogos entre outros países acaba sendo mais entre as próprias seleções do país, e é isso. Mas ainda não é algo tão popular, tão comum de se acontecer. Mas há de se acreditar que nos próximos anos já tá fazer as seleções, né? Seria muito interessante. Existem competições, né? Por exemplo, o Brasil jogando com a Argentina, jogando com outros países assim, porque eu acho que com os Estados Unidos hoje é difícil, né? Você chegar lá e jogar com os caras. Acho que eles devem ter uma liga universitária também, né? Tem. Eles têm a liga universitária deles. É muito forte, né? Inclusive, a liga universitária deles é muito forte. O nível de competição do college, né? Que é o universitário deles. E o nível de estrutura é tão grande ou até maior do que o nosso campeonato brasileiro. Sim, com certeza. E o college, ele tem também, se você pegar as universidades, os estádios deles, tem estádios com capacidade de 80, 90 mil pessoas. Sim. Movimenta muita gente. Então todo mundo da cidade, todo mundo que já estudou naquela universidade é bem cultural, assim, do país. Aliás, nós temos um brasileiro muito conhecido lá, né? Sim, que torcemos no futuro que ele chegue à NFL, né? Com certeza. Que é o Davi Belfort, Ele que é mesmo. filho do Vitor Belfort, o lutador, A Janilson. família dele tá em todo esporte. Tem uma filha dele que era levantadora do vôlei. Do vôlei, acho que sub-18, sub-17. E tem A irmã dele também. A irmã dele é a que tá desaparecida. A irmã do Vitor Belfort tem uma que desapareceu. Acho que foi um sequestro aí, né? Foi sequestrada. Mas Davi Belfort é um brasileiro. Tem outros também, né? Claro. Mas esse em grande destaque. Acho que no draft dele deve entrar só no outro ano, né? Talvez. Exatamente, no 2027. próximo ano. Será que 2027 já pode? 2028 já vai estar disponível ali. Isso. Aliás, explica para eles, essa questão do draft, né? Que é onde o atleta vai da universidade, Janilson, para o profissional, que lá é diferente daqui do Brasil. Exatamente. Aqui no Brasil a gente está acostumado com o jogador jogar na base, né? Sim. E muito cedo já subir profissional com 16, 17, 18 anos. Mas lá os jogadores eles precisam primeiro conseguir uma vaga na universidade. Então, jogando na universidade, eles vão se destacar e depois ali com cerca de 21, 22, 23 anos, já perto até da formatura deles, eles têm a oportunidade de serem escolhidos pelos times de futebol americano. E a etapa de escolha ela é feita para meio que basear, para equilibrar o campeonato. Então, no caso, o time que ficou em último no campeonato passado, ele tem o direito de primeira escolha, ou seja, ele vai pegar aquilo que ele mais precisa de posição, o melhor jogador, o jogador que mais se destacou. E isso acaba equilibrando um pouco o campeonato americano. Geralmente quando entra nessas universidades americanas, lá você vai jogar ou futebol americano ou basquete. Eu acho que é praticamente assim, né? Especializar, o atletismo. Existe bolsa, né, para atletas, né? No caso, para quem vai estudar, para atletas, porque é muito forte o esporte nos Estados Unidos em si. Né? Até a natação também, natação, né? O futebol feminino também está com esse mesmo projeto deles lá, né? Tanto é que a seleção deles, há pouco tempo atrás, era praticamente imbatível, né? No próprio futebol feminino também, que eles levavam muito, eu acho que
era mais forte até do que o masculino, o futebol feminino Sim, a deles. seleção americana de feminino é a que Deus, tem né? mais títulos de Copa do Mundo. De Olimpíadas também, né? Também. De Olimpíadas. Eles ficaram durante aí uns 10, 15 anos aí praticamente imbatível nessa modalidade. Agora que Sim. começou a dar uma modificada um pouco, né? Começou a aparecer outras seleções aí para bater de frente. Vocês falaram que tem bastante jogadores que chegam, cada ano vai renovando. E vocês, são de Cornélio? De qual a cidade de vocês? Bom, Porque Hidalgo é um nome que já tem na O cidade Hidalgo, aqui. esse é filho do Hidalgo, né? É, porque eu já... Ah, você é filho do Hidalgo? Pô. Hidalgo eu já conhecia. famoso Hidalgo, filho Ah. do Hidalgo. Bom, eu no caso, eu sou aluno da UTF, eu não sou de Cornélio, eu sou de São Paulo, capital. Vim aqui para a universidade para estudar engenharia mecânica, que eu ainda estou cursando. Mas no momento que eu entrei aqui é até interessante que eu vou contar um pouco minha história em relação ao time, né? Porque no momento que eu entrei na faculdade, um amigo meu, ele... tava há pouco tempo aqui, né, na faculdade, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Ele falou assim: vai ter uma seletiva de um time de futebol americano da faculdade, bora? Aí eu pensei, putz, mano, o que eu vou fazer jogando futebol americano? Eu não sei nem jogar futebol normal, você acha que eu vou jogar futebol americano? O brasileiro não sabe jogar futebol. Aí eu fui lá, né, comecei a treinar, eu fiz a seletiva, comecei a treinar com o time, né? Fui descobrindo o esporte conforme eu fui treinando, né? E aí eu fui gostando. Depois que eu comecei a entender de verdade o esporte, eu fui gostando. E a maioria do pessoal que entra no time, né, no caso dos alunos da universidade, é basicamente isso. É o pessoal que não conhece muito bem, vê lá que tem um time de futebol americano, um projeto para entrar. Aí eles entram para ver como é que é, vão experimentando. E aí eles vão entendendo o esporte, vão gostando. Mas também tem pessoas que são de fora da faculdade, da universidade, que também tem o mesmo processo, né? Que assim, vão lá só para experimentar, para ver como é que é, e aí vão entendendo esporte, vão participando mais e vão gostando. Legal, E o hein? Hidalgo, a história do Hidalgo aí. Eu também era aluno da UTF, porém é engraçado até porque a pessoa que me chamou para participar do esporte, ele não era aluno. Então é uma pessoa que estava indo fazer a seletiva também. E ele me arrastou pra seletiva, eu já sabia que o time existia, mas não tinha nenhum interesse. E Certo. como ele me chamou, eu fui e gostei do esporte, né? Ele continuou junto ali, só que até por questão de horário, ele não conseguiu mais participar, mas eu continuei firme ali. E a gente foi jogando, foi ajudando o time, né? Foi divulgando, cheguei a disputar campeonato. Também é muito legal, um ponto importante que o Wolves, quando a gente não está disputando o campeonato, a gente tem parcerias com outros times que a gente fornece atletas para Olha os só. atletas terem essa oportunidade. Isso é Então, ótimo. eu já tive essa oportunidade, o Matheus também já teve essa oportunidade, a gente já disputou Nós campeonatos, é muito legal. jogamos com um time de Londrina, o Bristol Becks, né, que é um time atualmente, acho que dá para colocar eles como o segundo mais forte do Paraná, ou disputando top 2 mesmo, né? E não só o Londrina, né? Que o Londrina é um time que sempre ajudou a gente no começo, Time né? parceiro. É um time parceiro. E é uma coisa que, inclusive, eu quero até deixar claro, porque, assim, futebol americano aqui no Brasil, os times, no geral, eles se apoiam. Porque o intuito deles é fazer evoluir o esporte. Então, tem essa intercambiabilidade de atletas de um time para o outro, dependendo... Tem a às vezes- competitividade também, Sim, a tem rivalidade competitividade, também, mas ainda se assim- ele se unir, Exatamente. pode crescer melhor. Né? Exatamente, porque no geral os times aqui eles prezam pelo desenvolvimento do esporte no Brasil e pela fazer ele se tornar mais popular. Então, às vezes eles não querem prejudicar o outro time. Eles estão lá também para ajudar. Então Londrina já ajudou a gente bastante, já passou treino pra gente, já ajudou na formação do time. Amistoso, diversas outras coisas. Então é uma coisa muito comum. E não só o Londrina, né? Tem atletas que começaram aqui no Wolves e continuaram jogando futebol americano em outros times de outras cidades. Eles acabaram se mudando de Cornélio Procópio, mas começaram a jogar nos times de sua cidade. Então, por exemplo, quero destacar um amigo nosso, o Jordan, né? O Jordan Rochelle, tá jogando num time lá de São Paulo, Moro Lacer da Dragons, que inclusive está indo para a final, certo, do Campeonato Paulista. Ele teve bastante destaque nesse campeonato nesse ano. Tem também o time de Assis, né? Teve membros lá do Assis nosso Captains, time. né? O Assis Isso. Captains, exatamente. Então, o Wolves, ele acaba... A gente faz parceria, né? Às vezes um atleta, a gente não está competindo, mas às vezes tem um atleta bom, ele tem que permanecer competindo. Então, a gente empresta ele para outros times, às vezes o outro time precisa de posição para jogar.
Mas também tem aqueles atletas que não estão mais aqui em Cornélio Procópio, acabam não conseguindo mais jogar com o Wolves, mas ainda gostam do esporte, ainda continuam jogando. A sementinha plantada aqui, mandem né? um CP, né? Hã? Mandem. Made. Eu tô tentando falar inglês, mas é difícil. Criado em Cornélio, melhor. Mandem Cornélio Procópio. E jogadores de Cornélio, assim, fora ele aqui, né, que já falou a história, um jogador de Cornélio que se destacou aí. O Pereira. Certeza. O nosso colega Gabriel Pereira. Símbolo. O apelido dele no time é Show, né? Ou Gomo, né? Mas assim, ele é um jogador que teve bastante destaque no time. Ele sempre apoiou o time, inclusive ele ainda continua fazendo parte, teoricamente, né? Porque quem participa do Wolves, quem começa no Wolves, continua sendo do Wolves, né? Independente se não tá mais aqui em Cornélio. Mas o Show, ele começou no time, você sabe que ano? Acho que com você, se não me engano, 2018, 2017 ali. 2018. Bem no início também, mais velho que eu. Então, e ele, até onde eu sei, ele já se destacou bastante, né? Foi evoluindo bastante. E aí ele começou a treinar e jogar com o Londrina Bristol Becks. Lá ele evoluiu bastante e tá jogando no Bristol até hoje. Ele é jogador titular. Vai pra semifinal do Paranaense agora. Vai pra semifinal do Paranaense. É campeão brasileiro da D2. É campeão brasileiro da D2. Qual posição que ele joga? Ele sempre jogou de defensive lineman, que é uma posição da defesa, mas atualmente ele tá jogando de offensive lineman, né? Ele é um jogador da OL, né? Então, assim, explicando pra quem não conhece o esporte, basicamente você vê aqueles gordão, tem que falar gordão. Gigante, aquele gigante. Um de frente com o outro e quando a bola sai, os dois já começam a se bater. É basicamente essa posição aí. Pereira é um cara grande. É o tal do extra G, né, o Neto? XG, como é que fala? Nós temos alguns amigos que podiam jogar, né? No próprio handball, a semana passada, eu notei isso aí também. Cada equipe tinha um mais fortinho também pra fazer ali, tipo de um pivô. Eu né? notei isso também, verdade. Sempre eles, por exemplo, porque eu acho que o handball também tem muitos contatos assim, sempre tinha um pra abrir a defesa, sempre tem um mais fortinho também, assim, pra poder estar fazendo parte. E o apoio? Quem que apoia vocês, assim, pra poder estar... tem que ter o apoio, né? Porque todo esporte, se você não tiver o apoio tanto da universidade, o apoio de Federação, alguma empresa, né? de tudo. O apoio que vocês têm no esporte. Bom, basicamente, atualmente, nosso apoio é a universidade. A universidade sempre foi o nosso principal apoiador. Patrocinadores, assim, nós sempre tivemos dificuldade de conseguir patrocinador porque é um esporte muito nichado, muito pequeno, então poucas marcas, poucas empresas que têm interesse em patrocinar de fato. Então, atualmente a gente está sem patrocinador. Estamos buscando alguns patrocinadores para nos ajudar, mas a princípio é a própria universidade e os próprios atletas que se empenham para conseguir arrecadar dinheiro para o time, para a gente ter condição de competir. Inclusive, atualmente a gente está fazendo uma rifa, né, de Dia dos Namorados, justamente para arrecadar dinheiro para a gente conseguir competir ano que vem. A faculdade apoia vocês em materiais esportivos, no que mais ou menos assim? Pode falar. Bom, aqui em Cornélio, inclusive, a gente tem um benefício que poucos times ou até quase nenhum time no Brasil tem, que a gente tem os materiais, que são materiais caros, fornecidos pela universidade. Então, todos os equipamentos, que é o capacete, a ombreira, tudo, geralmente nos outros times, as pessoas compram de forma individual. Os próprios atletas. E eles, assim, um capacete bom, ele custa em torno de R$2.000, R$2.500. Você encontra mais baratos também, mas um bom é na faixa de preço. A ombreira você encontra até por R$700, mas, assim, a gente tem esse privilégio, né, de ter é um esporte auxílio. Caro, né? É um esporte se for ver o material, né? Exatamente, mas pra quem é daqui de Cornélio, não é caro. Não é caro. É só jogar, porque a gente já tem um equipamento que a gente... No caso, o equipamento não fica pra pessoa, é claro, mas ele utiliza ali nos treinos e nos jogos também, tranquilamente. O padrão, é um padrão só o capacete, sempre largo, como é que é? A gente tem depende da moranga da pessoa. Tem vários tamanhos, tem vários modelos também de capacete. Tem capacete que é mais fechado, tem capacete que é mais aberto. Por exemplo, o quarterback, que é uma das posições mais famosas, que é o que arremessa a bola, ele costuma ter o capacete mais aberto, porque ele precisa ver o jogo. Visão. Exatamente. Agora os offensive linemen e os defensive linemen que ele tava falando, que são os maiores, os monte, tem que estar fechado.
Porque senão vai sobrar sem querer Olho, dedo dele. Entendi. Proteção. Inclusive até uma curiosidade interessante de falar, referente às posições, porque o esporte, às vezes, todo mundo acha que todo mundo tem que ter o mesmo perfil pra jogar esse esporte, mas não, cada posição tem um perfil físico mesmo, né? E também mental, diferente. Então a gente precisa do cara que é alto, a gente precisa do cara que é baixo, a gente precisa do cara que é gordo, a gente precisa do cara que é magro. Cada um O cara tem que é uma... rápido, O principalmente. cara que é né? rápido. Então assim, cada um ele vai ter uma posição na qual ele vai se encaixar melhor. Não é um time, não é um esporte que todo mundo precisa ter o mesmo perfil. E quando um atleta vai lá, você já olha no corpo da pessoa, né? Exatamente. Esse serve pra esse... Principalmente quando ele é Essa mais pesado. posição, Quando ele é mais pesado, a gente fica com os olhos brilhando. Entendi. Não, é verdade. Mais alguma coisa que vocês queiram passar aí pro pessoal, pode passar, fica à vontade, né? A gente vamos ter que falar um pouquinho depois do futsal, mas se vocês podem falar tudo o que quiserem aí, pode ficar à vontade aí pra poder estar falando. Alguma pergunta, se vocês tiverem a mais, a gente já pode falar também. A gente falou poder... do Pereira, né? Aliás, eu queria saber a posição que vocês jogaram. Bom, jogam ainda, não jogam? Jogaram. Ele aqui falou que tá eu aposentado. jogo. Não, ele tá aposentado, mas tá aposentado porque ele quer. Né? Mas o que é o problema dele? Condicionamento físico. Tempo? Estuda muito. Não, assim, falando referente às nossas posições que a gente joga, eu jogo de strong safety na defesa e o Hidalgo jogou por bastante tempo, né? Quando eu entrei de cornerback, né? Isso. Mas acredito que você tinha jogado outras Joguei posições. de linebacker também. De linebacker também. Que é tudo na defesa, né? Da defesa, a gente é da defesa. Da defesa. Olha, Vocês é o que tem que segurar o pessoal. Isso. Segurar não, a gente tem que matar. Que maravilha. Assim, uma coisa que a gente costuma dizer no esporte é tipo, a defesa ela ganha jogo e o ataque vende ingresso. A gente sempre repete isso. O ataque é a parte bonita do jogo. O ataque é a parte bonita, mas a defesa ela tem que basicamente saber bater, saber derrubar o cara, e é isso que acaba ganhando o jogo muitas vezes. O corredor, pelo jeito, é o canelinha fina, né? Que corre quando Tem duas lança. posições que corre, né? Que é o que recebe o passe, né? Que é o Isso. que corre para um local específico, ele recebe o passe. Esses geralmente são os mais leves do time. Isso, acaba é os sendo, canela né? fina. Mas também tem uma outra posição de corredor, que é literalmente a tradução da posição é corredor, que é running back, que aí ele é um cara rápido também, não tão rápido que nem o wide receiver, que é o recebedor, mas que ele é um pouco mais troncudo, mais forte, porque ele vai pegar a bola de trás da linha e vai correr. E aí esse aí Passar no meio da galera toda ali. esse aí vai apanhar Mas bastante. esse também sofre. Esse Os sofre. corredor. Esse Esse sofre. sofre. que a O pancada corredor, é na hora que ele vai, vocês dois já estão de olho neles. Já estamos, não só a gente, o resto da defesa inteira já tá em cima. E É qual- uma posição que tem que ser suicida, desculpa. E qual dos jogadores que é o mais cobrado da equipe, assim? Os corredor ou O os que vão lançador. fazer a marcação? Né? Os da marcação também é tem uma atenção especial, É que, né? assim, cada posição tem o seu destaque, né? Como a gente disse, o ataque vem de ingresso, é o que vai fazer a mídia. Então, quando mostra o ataque nosso, o que vai ser mais cobrado vai ser o quarterback, que basicamente o quarterback ele é o capitão do ataque, é o cara que vai coordenar todo o ataque. E é uma posição muito difícil, uma posição de muita responsabilidade. Mas os recebedores também, porque às vezes a bola vem certinha na mão do recebedor, ele deixa cair, não pega, recebe direito, também vai ser cobrado. Geralmente acho que essas duas posições são as mais cobradas. Mas na defesa, as nossas posições também Internamente, Interna- a cobrança é geral. a cobrança Mas, ó, apesar de ser taxado como um jogo perigoso, com muita pancada, você vê meia hora, você já vê a beleza daquilo. E eu digo que é muito mais estratégia do que qualquer pancadaria que seja. E é isso que dá beleza, na minha opinião, que sou um fã também do futebol americano. A estratégia que tem, certeza. porque é uma coisa tem muita estratégia, né? A gente costuma falar até que o futebol americano é um xadrez com pancadaria. É isso. Exatamente, é um xadrez É com muito pancadaria, estratégia, muito então- estratégia. Porque antes do lance começar, antes da bola sair do chão, tá os dois times, um analisando o outro pra ver qual jogada vai fazer, qual tipo de jogada, o que vai acontecer, antes que comece. E enquanto que tá acontecendo também, continua essa leitura de jogada pra ver Malandragem o que tá também acontecendo. tem, né? Exato. Se a é gente Uma muito- provocação bastante dentro, assim, em matéria de pontuação.
cara faz uma provocação, o outro já dá aquela olhada nele e fala assim, na próxima eu te pego. Às vezes tem. Acontece bastante. Principalmente quando você, que tem no esporte, tem a linha de scrimmage, onde a bola tá colocada, né? Nenhum dos dois tipos, nenhuma das duas equipes pode passar dessa linha antes da jogada começar. E tem posição que às vezes fica um de frente com o outro, antes da jogada começar. Aí nessas posições que ficam um de frente com o outro, os dois já estão falando... Eu vou te pegar. Exatamente. Acontece, mas isso também é divertido pra quem joga. Imagino. É isso aí, rapaziada. Faz parte, né, do jogo, né? Sim. Pode falar, Lucas. É isso aí da minha parte. Obrigado você estar vindo aqui, divulgar, né? Pode ficar à vontade para fazer algum convite pessoal. Eu só queria divulgar assim, sigam a gente nas nossas redes sociais. Por enquanto a principal tá sendo o nosso Instagram mesmo, tá? O nosso Instagram, para quem não tá vendo aqui a transmissão, tá só escutando, vai lá. Só deixa eu falar aqui o nome aqui que eu sempre esqueço, que é o Wolves. É importante seguir, porque a nossa página é Wolves UTF-CP. Sigam a gente, porque assim, para além de nós sermos um time da faculdade, nós também representamos a cidade de Cornélio Procópio. E o time não é exclusivo para alunos da faculdade, ele é o time da cidade, né? Então, sigam nossas páginas, acompanhem a gente, começa a ver, porque vocês vão gostar do esporte, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também para quem tiver interessado, nós todo começo de semestre a gente faz uma seletiva para membros novos entrar. Nossa próxima seletiva está prevista para agosto, então, e a gente sempre divulga nas nossas páginas também, né? Divulgamos também, pedimos para que as páginas da própria cidade ajudem a divulgar, mas quem tiver interesse, fiquem por dentro para participar da nossa próxima seletiva e conhecer o esporte, né? Vamos aí, né, falar aí, né, a idade dos 16 anos em diante, Exato, né? A partir de 16 anos, eu não vou colocar a data a idade limite, não, mas a partir dos 16 anos já pode jogar. E também a gente vai abrir o flag infantil semestre que vem, então também quem é mais novo, quem é mais criança, quiser conhecer um pouco o esporte sem ter o contato físico, também vai estar podendo. Minha última pergunta é, por exemplo, vocês falaram de 16, o menor, de 18 para baixo, a gente considera como menor. Ele precisa de uma assinatura dos pais ou não? É importante. Sim. Porque caso ele chegue lá, tem 16 anos, vai querer treinar no meio dos adultos, no caso ele vai precisar de uma assinatura de uma pessoa responsável por ele, né? Sim. Toda essa parte até de organização, a gente é bem assessorado pela UTF-PR, então tem toda uma documentação, tem tudo bem certinho ali por trás, e essa é uma boa pergunta que você fez, e realmente a gente tem todo esse controle sim, e até para tranquilizar os pais ali para levarem os filhos ali para jogar também, até quando a gente abriu o flag infantil, um ótimo esporte ali para o pessoal começar a praticar. E a criançada gosta, né? Gosta demais, eles vão se divertir muito. Eles se divertem bastante. É isso aí, esperamos um dia transmitir, viu, Janilson? Eu como narrador tenho como um dos objetivos narrar o futebol americano. Desculpa te cortar, mas só pra finalizar, né? Tranquilo. Só pra dar o último aviso, que assim, como eu disse, nós somos o time da cidade, então nós vendemos a nossa jersey, o nosso uniforme. É só entrar na nossa página, a gente tá... A partir de lá você consegue entrar no link para fazer o pedido, para comprar. Também temos um lançamento de jaqueta. E também, quem puder, ajude a gente com a nossa rifa, que eu tinha comentado, para fazer o time evoluir, fazer a gente voltar a competir. Aqui, fazer o time voltar de Cornélio Procópio a competir. Então, acompanhe a nossa página, tem a rifa para comprar, por favor, ajudem, que é de rifa do Dia dos Namorados. E a nossa jersey... As cores são essas. Nós temos 3 modelos, né? No sim. caso, a azul, que é a principal, temos um modelo branco e um modelo preto. Sim. Preto é esse aqui mesmo, né? E a rifa, pra quem quiser saber, é R$5, tá? O custo dela. Quem puder ajudar isso aí. É o Wolves do TFR. Boa. O time do Mudinho, dá pra encarar eles aí, ó. Não dá. Então, alguma coisa mais aí, vocês podem ficar à vontade, né, pra gente poder estar encerrando. E quando tiver alguma notícia que vocês quiserem chegar aqui ou tá mandando pro próprio Lucas, a gente já divulga aqui pra vocês aqui, né? Como eu disse, perdi meu Instagram mais uma vez. O espaço está aberto.